paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, eu espero que nessa segunda-feira você esteja bem e que Deus possa falar com a sua vida. Eu estou passando aqui mais um dia para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida nesse dia de hoje. E que o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome do Espírito Santo venha a ser glorificado na terra. Amém, meus irmãos? A palavra que eu quero deixar para a minha e a sua vida nesse dia de hoje se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 1, que nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Meus irmãos, esse texto fala e aponta para o Senhor Jesus Cristo, o Verbo, a palavra de Deus que se fez carne e esteve conosco em vida. É isso que essa palavra nos conta. Para algumas pessoas, o Senhor Jesus Cristo foi só um homem, um mártir, que sofreu, que padeceu na cruz por uma causa bonitinha, por uma causa triste. Mas essa palavra nos fala e nos conta verdadeiramente que o Senhor Jesus Cristo foi muito mais do que isso. O Senhor Jesus Cristo no princípio era o Verbo. E o Verbo no grego, nas originais escrituras, é o Logos, é a palavra de Deus. Como nos diz lá no Salmo 33, Salmo 33, verso 6, que nos diz que através do Verbo, da palavra de Deus, foi feita todas as coisas que existem aqui na terra, e também nos céus, que foi feita através do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra nos diz que no princípio ele estava com Deus, quando tudo aqui foi criado pelo Senhor Jesus Cristo. Inclusive há na Bíblia, uma passagem que diz que por ele, para ele e dele são todas as coisas, E aqui no versículo 2 nos diz o seguinte: estava no princípio com Deus. Aí eu vou pegar aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 26, nos diz o seguinte, meus irmãos. Olha só, vou pegar aqui com você nesse dia de hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 26 nos diz o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Senhor Deus Pai aqui está falando para o Senhor Jesus Cristo, Está ordenando ao Senhor Jesus Cristo que faça o homem conforme a imagem e semelhança dele, Então o Senhor Deus Pai ordenou ao Senhor Jesus Cristo que nos criasse, Nós vemos que desde o princípio, muito antes de tudo aqui existir, o Senhor Jesus Cristo ele já existia, como nos diz essa palavra, que ele estava no princípio com Deus, quando o Senhor Deus Pai resolveu criar tudo aqui, quando o Senhor Deus Pai planejou a nossa criação, a criação do planeta, dos animais, como nos diz lá em Gênesis, o Senhor Jesus Cristo já existia, Eu estou estudando agora a Cristologia, inclusive dei uma parada, mas dei um avanço legal, um aprendizado bacana, E nos conta que inclusive o Senhor Jesus Cristo não é como eu e você que fomos criados. O Senhor Jesus Cristo, por ter a origem divina, que essa palavra aqui no Evangelho de João, capítulo 1, nos diz que era o Verbo e o Verbo era Deus, O Senhor Jesus Cristo não foi como eu e você criados pelo Deus Pai, ele foi gerado. E ainda que talvez para você pareça que ser gerado e criado é a mesma coisa, não é, É totalmente divino. Ele é uma expansão de Deus, o Senhor Jesus Cristo, sabe? Se como se Deus pegasse, tirasse um pedaço dele e multiplicasse, é próximo disso, Eu tenho aqui as minhas limitações, mas é próximo disso, é como se Deus ampliasse, a si próprio. Mas, meus irmãos, o ponto que eu quero chegar é que o Senhor Jesus Cristo não é mais um mártir, mais um humano que sofreu, que padeceu em vão por uma causa muito nobre, muito bonita. O Senhor Jesus Cristo, como nos diz essa palavra, ele é o Verbo, a palavra de Deus que se fez em carne, que nós tocamos, que nós vimos, que nós presenciamos. Mas acima de tudo isso, através dessa forma humana, simples, que quando o Senhor Jesus Cristo resolveu se despir, se esvaziar totalmente da essência divina, da essência de Deus dele,
ele veio para esta humanidade, mas ele era Deus, ele é Deus, ele é Filho de Deus, né, meus irmãos? Então nós devemos honrar, nós devemos glorificar, nós devemos agradecer o Senhor Jesus Cristo pelo sacrifício que ele fez naquela cruz, pela minha e pela sua vida, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que eu e você não fôssemos condenados, para que eu e você não viéssemos morrer, e que o Senhor Deus Pai, né, aceitasse aquele sacrifício. O Senhor Jesus Cristo, pelo o tamanho dos pecados da humanidade, o Senhor Jesus Cristo era o único sacrifício, era a única oferta, era a única propiciação adequada para tamanho a iniquidade que havia sobre a terra, né? Então que nós possamos ser gratos, meus irmãos, que nós possamos reconhecer o poder, a misericórdia, a grandeza, a excelência, a divindade do Senhor Jesus Cristo, né? E saber que ele é Deus, né? Não somente, poxa, que bonitinho, que história, né? Porque a grande parte da humanidade não sabe isso aqui que eu estou falando. A grande parte da humanidade não sabe. Para a grande parte da humanidade, o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas é o Filho de Deus homem, que veio na terra, que padeceu e que morreu, que não existe mais. Mas essa palavra eu vou ler novamente para que você talvez tente imaginar o tamanho, a magnitude, a grandeza, o poder, a glória que há sobre o Senhor Jesus Cristo. Olha o que a palavra nos diz lá em João capítulo 1. No princípio era o verbo é a palavra de Deus, né? E o verbo estava com Deus, né? Ele estava com Deus, ele ajudou Deus a fazer o que aqui existe, e o verbo era Deus, né? Nós temos a essência divina do Senhor Jesus Cristo, e ele estava no princípio com Deus. Novamente vou lá em Gênesis, para que nós vejamos o que o Senhor Deus Pai disse ao Senhor Jesus Cristo. Olha isso, meus irmãos, é muito forte. Aqui nós vemos o poder, a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha o que o Senhor Deus Pai diz para o Senhor Jesus Cristo. E disse Deus, façamos, veja que há no plural, Deus está falando com o Senhor Jesus Cristo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Senhor Deus Pai está falando com o Senhor Jesus Cristo para que o homem seja feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a cópia, a réplica replicada de Deus. Muitas vezes nós queremos saber, né, como é Deus, basta a gente se olhar, porque a gente foi criado imagem e conforme a semelhança de Deus. Amém, meus irmãos? Então, através dessa palavra, né, nós podemos ver o poder, a divindade do Senhor Jesus Cristo, que ele é muito mais do que um mero homem que sofreu, que padeceu, que foi torturado, que foi humilhado por uma causa bonitinha, como a humanidade acha que é o cristianismo, é uma religião, né, que é uma fábula, uma parábola e nada disso, né? Tudo isso realmente aconteceu. O Senhor Jesus Cristo padeceu naquela cruz, né? Mesmo sendo ele Deus, como essa palavra nos diz que era o verbo e o verbo era Deus, ele sofreu, ele padeceu, ele se aniquilou, meus irmãos, da essência dele para salvar a minha e a sua vida. E eu quero dizer para você nesse dia de hoje, que talvez ainda não tenha aceitado o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que você aceite o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque aquele que morre, né, parte dessa vida, sendo bem sincero, sem a salvação, essa pessoa irá para o inferno, essa pessoa irá padecer, né, irá sofrer, irá queimar no fogo do inferno, será atormentada, né, pelos demônios, pelos os insetos, as larvas que há no inferno, pelo fogo ardente que nunca se apaga, né? Mas aqueles que se arrependeram de seus pecados, que confessarem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que reconhecerem o grande sacrifício doloso que ele fez naquela cruz pela minha e pela sua vida, serão poupados da dor da destruição, receberão a sua recompensa, o galardão eterno, herdarão a vida eterna, entrarão no descanso de Deus, né? Na cidade prometida que o Senhor Jesus Cristo foi preparar para os crentes, para aquelas pessoas que se arrependeram dos seus pecados, das suas transgressões, das suas iniquidades e confessaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e foram salvas, né, foram batizadas com o Santíssimo Espírito Santo para que o dia que o Senhor Jesus Cristo viesse, né, essas pessoas pudessem habitar na morada celestial. Amém, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, que nesse dia de hoje ele possa estar com você.